Tá me ouvindo bem, enxergando bem? Tô te ouvindo bem, a luz tá boa também. Tá. Então, vou pegar meu caderno aqui para ver onde que eu parei ontem. Tá bem. Primeira coisa, né, que por que tu começou a fotografar teatro, né? E aí tu tava me contando que tem uma proximidade com a Sandra Dani, né, que tua esposa e ela são primas. Foi assim, num almoço de família, de grupo de família lá, e conversando com o Luiz Paulo e com a Sandra, eu disse, olha, uma coisa que falando sobre fotografia, eu digo, nunca fotografei teatro. Eles, não, seja por isso, eu estou iniciando um trabalho lá no TEPA, fim de jogo, do Beckett, e eu já esfreguei as mãos, digo, tô afim, vamos lá. E aí fui lá bem no início, então deu tempo de ler o texto, de acompanhar todos os ensaios, coisas e aí com um grupo maravilhoso, assim, o Zé Adão, o Jeff, a Pitts Garbi e o Vini Meneguzzi, e mais o Nick na maquiagem. Então foi um trabalho incrível, assim, eu pude acompanhar bem, assim, me dei super bem com o pessoal, e ali eu já vi que o estilo que eu gostava era esse, de acompanhar ensaios, ver o backstage ali, o fora de cena. E a partir dali, foi uma peça que fez, apesar do lugar pequeno, fez bastante sucesso, assim, de público especializado, de crítica, né? Foi uma peça um trabalho muito bonito. É verdade, eu assisti. E dali, Sandra, Zé Adão, o próprio Luiz Paulo, todo mundo começou a mostrar o trabalho, as pessoas gostaram e começaram a me chamar. E foi assim. Eu Legal. Já fazia fotografia um pouco na época, assim, já fazia fotografia, depois parei, depois comecei de novo. E aquela peça teve um muito bom sucesso, tanto na parte da fotografia, como na parte da maquiagem, do Nick ali. Então, foi o início de tudo. Isso aí foi lá por... eu acho que 2000 não me lembro mais, 2008, talvez. 2008. 2008, por aí. A minha turma da oficina de formação da Terreira da Tribo era 2007, 2008. E foi durante a formação que eu fui assistir o espetáculo lá. Sim. Então, sim. Ou foi 2007 ou foi 2008. Então, a fotografia de teatro foi por aí. E então sempre tem essa... Bom, eu não sei o que tu vai perguntar mais, eu já ia falar contigo. Na verdade, eu fotografei o primeiro trabalho teu sem te conhecer. Por acaso, foi no Porto Alegre em Cena, eu comecei a ver algumas peças que me interessavam e fotografei o Playback. Né? E depois de algum tempo, tu me convidasse para fotografar o Fauno. Acho que foi a primeira peça, o primeiro trabalho do Grupo Jogo, né? O Fauno e o Playback. E foi meio de improviso, assim, o Fauno, mas adorei, assim, e gostei muito do teu trabalho, do trabalho do grupo, e aí me encantei. E a partir daí a gente fez vários trabalhos juntos. Né? Quase todos já, né, Júlio? E aí eu queria te perguntar, assim, os festivais de fotografia de cena, como que tu descobriu esses festivais? Porque existe no meio da fotografia, né, um preconceito de que fotografia de cena não é arte. Eu ouvi isso. Não é considerado fotografia de arte, né? Mas aí tu participas de festivais de fotografia de cena. E aí eu queria saber como que esses festivais de fotografia entraram
no teu caminho, assim, no teu percurso, e se tu considera fotografia de cena arte. Eu considero, sim. Eu acho que tem tudo a ver, inclusive, pelo menos para o meu trabalho que eu gosto, a luz de cena, uma luz assim que me remete muito à pintura. Eu sempre fui assim influenciado por alguma coisa de pintura, tanto em fotografia externa, o movimento impressionista, e fotografia de cena, aquelas luzes de Caravaggio, de pintores espanhóis, assim, me encanta aquilo. Os festivais foi por acaso. Eu comecei a realmente, como tu falasse, não tinha, não encontrava nada assim de festival ou concursos de fotografias de cena. Tinha em várias outras áreas, existia, mas assim, fotografia de teatro era muito raro. E aí encontrei, foi um pouco depois do meu início de fotografia de teatro, encontrei na Sérvia um festival mundial de fotografia que se não me engano, cada 3 anos, se não me engano, 4 anos. E foi um pouco depois do fim de jogo, eu resolvi, na época se mandava pelo correio ainda as fotos, e eu enviei umas fotos de teatro, que eu já tinha alguma coisa. E, para minha felicidade, eu fui contemplado com a medalha de ouro, com uma foto do fim de jogo, aquela foto que tu conhece, que tá lá no... Aquela foto enorme que estava na casa de teatro. Casa de teatro, que eu fiz na exposição e depois deixei lá para eles. Bom, aí me deu mais um up, mais um entusiasmo, né? Mas realmente, em termos de fotografia de teatro, é muito raro. Tanto é que até hoje, assim, eu consegue inserir fotografia tiradas em teatro, em peças, mas como uma fotografia mais de arte, no sentido de fotografia fine art. Especificamente de teatro é difícil de encontrar. E só conheço esse realmente específico, que eu acho que é trienal. Depois eu teve mais 3, cada próximo eu enviei, não chegou a tempo, o outro eu enviei, não receberam. Então eu já estava desistindo quando eu recebi um convite por e-mail de participar, por ter sido ganhador anterior. E aí eu disse, e aceitaram a minha inscrição por e-mail. Aí eu enviei e ganhei uma medalha de prata com uma foto de vocês, do Grupo Jogo, de uma oficina que eu pedi para fotografar, porque a peça tinha... O trabalho, eu tinha uma certa intimidade, gostava muito do Marrassado. E foi uma foto do Marrassado que ganhou o segundo prêmio, uma medalha de prata. Me deixou muito feliz também, que era uma oficina, né, Alexandre? Era uma oficina de criação e montagem, o segundo ano da oficina. Então, assim, depois, agora teve esse ano passado, eu enviei de novo algumas fotos, mas dessa vez não ganhei nenhuma medalha, nenhum prêmio, mas tive uma foto selecionada que também é do Grupo Jogo, até não te falei isso. Que legal. Eu acho que é o Hamlet, Hamlet Machine. Ontem eu estava olhando aqui, até eu faço uns testes de impressão, e eu estava com ela aqui, tinha separado essa foto aqui, eu não sei se vai enxergar na câmera. Ah, sim, a cena final, essa foto é linda. Nossa, que bonito, sei, eu vou te enviar depois. Ela foi, ela foi aceita. Ela foi aceita, acho que provavelmente deve estar incluída na exposição lá, que eles fazem uma exposição, mas não ganhou nenhuma medalha. Mas também fiquei feliz. É do Hamlet Machine, né? Hamlet Machine. Aí é maravilhosa. Ali tem o Hamlet Machine, eu tive a oportunidade também de fazer algumas coisas de backstage, bastidores, assim, muito interessantes. Então, e o trabalho de vocês, assim, tem muita
muita beleza no sentido de tanto de arte, de performance, de dança, de movimento. Para mim é um prato cheio. Então eu acho fotografia de espetáculos, de arte, de teatro é arte, sim. Eu também concordo, Mas rola, né, no meio fotográfico de que hoje em dia é considerado arte fotos documentais, né? Mais documental o caminho mais da arte, né? Mas Cláudio Etges faz fotos de dança há muitos anos, né? E algumas fotos dele são, para mim, pinturas, assim, né? Eternizar aquele lugar ali é algo muito, muito delicado, assim, que só artistas conseguem ter essa delicadeza de observar aquela imagem e transformar ela, né? Em algo concreto, assim, né? Paralisar ela, né? Eternizar ela. E aí, dentro disso, eu queria te fazer uma pergunta. Se dentro dessa fotografia de cena, tu busca eternizar essa imagem, de certa forma, mas se tu tenta criar uma terceira imagem com isso, ou uma quarta, ou... Sim, muito. Eu utilizo muito isso. Eu faço um trabalho para o diretor, para o grupo, no sentido de divulgação, de foto já fiz foto que foi usada em folder, em cartazes, divulgação da peça, fotos para o grupo mesmo, mas sempre assim eu pego uma foto já pré-pensada, assim, isso aqui eu vou essa foto bonita fora de cena, essa foto aqui eu posso utilizar, não sei, eu vou fazendo coisas pensando fora do teatro. Muito, faço muito isso. Aqui eu tenho algumas coisas de fora de cena que eu usei para outra coisa. Eu faço muito isso de utilizar. É uma retribuição. Eu faço assim, muitas vezes eu faço... É uma troca, porque o artista me dá a imagem que eu posso trabalhar depois e eu dou a imagem para os artistas do que eles necessitam para divulgar o trabalho. Eu acho que tudo é uma parceria disso. Sim. Faço muito isso. Legal. Quais são os fotógrafos que te inspiram? Especificamente do teatro, não, né? No geral. O teatro pioneiro foi o Cláudio Etges, realmente um trabalho maravilhoso. A própria Fernanda Chemali fez fotos do espetáculo muito bonitas. Mas, assim, no geral, eu comecei com aqueles fotógrafos de rua, o street photography, o Cartier-Bresson, o Elliot Erwitt. Depois, assim, eu observei que muitos trabalhos que eu gostava eram fotógrafos originários de moda. Não que eu goste de fotografia de moda especificamente, mas a plasticidade, o olhar. Então, assim, Richard Avedon, Sarah Moon. Sarah Moon é Sarah Moon. Eu confundo, às vezes troco Sarah Moon com Sarah Kane. Sarah Kane é a escritora. A dramaturga, Sarah Moon. Richard Avedon, vários outros, assim, Guy Bourdin, Helmut Newton. Eu olhei o trabalho dos caras, olhava assim, que interessante, isso eu gosto. E a origem, às vezes, era do fotografia de moda, que também, às vezes, é desprezada como, não é muito arte isso aí. Mas eu gosto muito do trabalho deles fora também do que eles iam publicar para uma revista de moda ou para uma empresa de moda. Ver o trabalho autoral deles sempre me influenciou muito. Os pintores me influenciaram muito também, assim, algumas pinturas. E tem tanta gente que me influencia demais, assim, em várias áreas. Eu acho que tudo eu acho que é como no teatro, tudo é uma formação, tu vai
vai lendo, vai lendo, vai lendo, isso aqui tem mais a ver comigo, isso aqui não tem, mas você pega alguma coisa de um, de outro, e depois faz o teu eu, né? Sim. Então, a formação foi essa, assim, fotógrafos que eu admiro, primeiro esses fotógrafos clássicos de rua, depois pintores e fotógrafos de moda, e atualmente vários outros fotógrafos. Sempre tem uns fotógrafos japoneses que eu gosto muito também, mais minimalistas, assim. Uhum. E aí eu queria te perguntar agora pra gente, o que tu pensa sobre filtros prontos de Instagram e de aplicativos que mudam a imagem, e o que tu pensa de imagem sem copyright? Bom, os filtros, eu era mais clássico assim de fotografia com câmera, não. Mas depois assim não tem como fugir disso. Hoje em dia todos os fotógrafos utilizam o telefone celular, o iPhone ou outra marca que cada vez tem recursos melhores nas câmeras. Eu comecei a usar muito o telefone celular no meu trânsito, no dia a dia de trabalho. Eu levava muito tempo morando em Viamão, em Porto Alegre, então nas paradas eu fiz trabalhos em relação a isso. Utilizei filtros, mas depois, assim, utilizei vários tipos de filtros e hoje em dia acho que tem filtros não, mas aplicativos que têm filtros também. Eu ainda utilizo algum ou outro no celular, mas não gosto muito, fica uma imagem meio padronizada, assim. Mas pouquíssimos eu ainda utilizo hoje. Já fiz algumas coisas que quando eu olho agora assim, mas isso aqui fica muito marcado, assim, muito... não é uma coisa pessoal, assim. Mas já utilizei e ainda utilizo, principalmente utilizo recursos que possam mexer no brilho, na textura, textura no sentido de tirar os ajustes, um pouco da cor. Né? Os ajustes, né? Eu uso muito. Uhum. Desses aí, eu ainda uso o Snapseed, eu acho um dos que eu persisto ainda usando. Em relação ao copyright isso é uma coisa que me incomoda demais, assim, a divulgação da fotografia, não só minha, eu tinha uma época que eu chegava a postar essa foto do fulano de tal, essa foto porque hoje em dia a internet a coisa se espalha e tu não sabe mais quem é o dono, né? Então me incomoda demais. Eu acho que tem que ter o respeito, assim, e como eu procuro respeitar também quando tenho... Já perguntei para ti, Alexandre, quem é esse aqui que está aparecendo na foto, me diz, porque é o trabalho do artista, né, do profissional, criou aquilo, um outro lá pega, joga e pronto. E bota um filtro em cima e muda a foto, a perspectiva, tudo. Aí é pior ainda. Pior ainda. Tem uma imagem aí, até que eu ontem estava pesquisando sobre isso, tem uma imagem circulando aí, uma imagem bonita, até que é atribuída ao Vic Muniz. Eu fui lá no Instagram dele, respeito muito, gosto muito do trabalho do Vic Muniz. Aquela imagem de vários profissionais de saúde colados, assim, numa imagem maior, super bonita. Parece Vic Muniz, mas eu não encontrei ali Fui lá no Vic Muniz, não encontrei se a foto fosse dele ou se é dele, eu acho que ele iria divulgar. Não sei, mas assim, essa questão da falta do uso do copyright, eu vou, às vezes, antes de publicar uma coisa, eu vou atrás para ver se eu consigo descobrir quem fez para registrar o trabalho, né? Eu acho que é um abuso, é uma falta de sensibilidade, de reconhecimento ao trabalho de qualquer profissional, não adotar o copyright. É a mesma coisa que fazer um trabalho, como fez agora esse ex-quase ministro da Educação, copiar trabalho de outro, se usa de copiar trechos, coisas, mas tem que colocar a referência lá no bibliográfico. Isso aqui foi retirado de tal trabalho, isso foi retirado de outro, a fonte foi essa.
Então, o copyright é importante. E pior que tem gente ainda que rouba a foto e assume como de sua autoria também, né? Tem isso também, né? Já foi encontrado. Aqui um colega de Porto Alegre descobriu que uma pessoa inscreveu num concurso uma foto dele como sendo dela. Nossa. Então, é muito importante o registro disso. Quando não acha, colocou, não foi encontrado o autor, a autoria. Sim. Né? Bom, aí então, para nós finalizar, eu sei que tu já fez uma exposição de fotografia, né, na Casa de Teatro. Inclusive, quando tu foi retirar as obras, eu ganhei uma, né, que tá ali. Sim. Sim. E aí eu tenho outra aqui, do Fabrício Simões, que é o Sim. Fauno, fora da área de cena. Eu tenho outras por aqui também. Mas aí eu queria te perguntar, assim, se tu já fez uma exposição, tu já fotografa desde 2007, 2008, espetáculos de teatro em Porto Alegre. Já pensou em fazer um livro para registrar a história do teatro na fotografia? Já pensei. Tenho pensado, e até pensei assim que só do Grupo Jogo já daria um livro. Mas já pensei, sim. Eu agora tô numa fase assim que eu tô dando uma guinada profissional na minha vida, assim, e tô tentando acalmar um pouco as coisas para poder, não só em relação ao teatro, mas tem outros projetos que eu quero colocar em livro. Mas de teatro já pensei, sim, sem dúvida nenhuma. Já tem os arquivos assim mais ou menos separados, precisava de uma curadoria, um olhar de fora assim de alguém também para tirar um pouco alguns vícios assim que a gente tem mas está nos planos. Já fiz a exposição de teatro lá na Casa de Teatro, fiz lá já no teatro, não foi Teatro São Pedro, também já fiz uma ocasião acho que foi do Édipo, de bastidores também. Uhum. E já participei de exposições onde tinham fotografias de teatro naquela outra visão, tinham sido inseridas diante de um outro visto, outro foco, né? Mas tá nos meus desejos, na minha pauta, assim. Ah, que bom, estamos aí, se precisar de ajuda. Tem muito material. Legal. Até um site que até hoje eu não fiz, já tive até um domínio que eu cansei de pagar e não utilizar. Um site seria legal, né? Agora que a gente não pode sair para comprar um livro, nem para ir para um lançamento de um livro, de uma exposição. Não, e o trabalho que vocês estão fazendo tá instigando e estimulando outras pessoas também, mostrar que pode ser feito um trabalho nessas condições, né? A gente tudo vai aprendendo com isso, né? Ontem, por acaso, eu fui ver o site de vocês, que está atualizado, remodelado, né? Tá muito bom. Ficar com ele mais assim, colorido, mais funcional, tudo na mesma página. Se quiser buscar outras coisas aí, pode clicar lá em cima no menu. Agora a gente colocou um blog também para ir compartilhando notícias. Porque também, se a gente não consegue pauta no jornal, a gente faz o nosso próprio jornal, né? Já que a gente tem essa ferramenta de criar um blog. Claro. As trilhas também ficaram bem ali. Aquela trilha das trevas ridículas, eu acho uma beleza. E muita coisa. Eu vou te enviar. Ontem eu estava olhando umas fotos de trabalhos ali e achei um videozinho de telefone, mas das tuas mãos talvez tu faça milagre. Que legal! Que legal. Backstage também. Sim. Vou te enviar esse, tem que enviar por e-mail, vou te enviar por e-mail, o e-transfer, uma coisa Pode dessas. Ser. Uhum. Tá. Muito bom. Parabéns, Alexandre. Boa, valeu. Bela iniciativa. Valeu, obrigado. Tá bom. Tá bom, querido. Um abraço, muito obrigado. Até mais. Sorte para você. Beijo, tchau.
Obrigado. Nada. Im Hochgefühl, don't you remember? Nachts im Fenster zwischen Stadt und Landschaft sahen wir dem langsamen Sterben der Fliegen zu.